Oi, tô aqui. Deu um tchutchu aqui, eu saí e voltei, mas vamos lá. Fugas e vazios existenciais nesta noite. Muito bem, existenciais, acho que não. Mais uma live da nossa jornada do despertar. Ai, não sei o que aconteceu, Rê, travou. O que apareceu ali pra vocês? Ficou escuro? Pra mim aqui apareceu um preto. Que eu saí e entrei de novo. Muito bem. Vamos conversar, vamos conversar. Muito bem. Vou chamar mais umas pessoas aqui. Vamos ver se agora vai. Ai, ai. Segunda-feira à noite. Sempre muito bom estar com vocês. Não tô fazendo live tão direto, mas vou voltar a fazer. Me comprometer, fazer certinho. Que às vezes dá um. Ao mesmo tempo que eu gosto muito, às vezes dá uma preguicinha. Essa barriguinha aqui vai dando uma preguicinha. Então vamos lá, vamos conversar. Enquanto as pessoas vão adentrando aí, dá mais uns minutinhos, elas já vão entrando, mas a gente vai conversando já. O que a gente pode entender? Tá enorme, amiga. Tá aqui, ó. Barrigão e eu com as pernas pra cima aqui. O que a gente pode conversar sobre o vazio existencial? Tá crescendo. Oi, Ana, agora sim, acho que tinha travado, tinha caído, agora tô aqui. O que a gente pode entender como vazio existencial? Hoje eu até coloquei um post falando sobre propósito, né? Missão, propósito. E eu escuto muito de muitas pessoas nos atendimentos sobre os dois principais causos. Luiz, eu não sei o que fazer, não sinto que o meu trabalho me preenche, não sinto que é isso, faço porque eu preciso do dinheiro, na maioria das vezes. Ou eu sei o que eu quero fazer, amo isso, mas eu não consigo colocar na prática. Oi, Lari, boa noite. Então, muitas vezes a gente entra numa dessas polaridades. Ou a gente já sabe o que a gente tem que fazer enquanto missão, ou a gente fica na dúvida do que eu preciso fazer. Será mesmo que é direito? Será mesmo que são as terapias? Será mesmo que são, sei lá, que é a administração, que é o que eu me formei, né? E aí a gente entra neste lugar de precisar silenciar um pouco para conseguir se olhar. Mas na maioria das vezes acontece justamente o oposto. A gente entra num lugar onde a gente tenta colocar um monte de coisas para daí sim tentar achar que aquilo ali vai suprir o que eu preciso. Então, a minha dificuldade de não viver hoje o que eu entendo que é o meu propósito de vida, aí eu vou compensar isso na comida, eu vou compensar isso na droga, eu vou compensar isso no sexo. Aonde eu vou compensar isso? Então, esse vazio existencial nos gera muitas vezes essas fugas, e que são fugas que já estão aí, muitas vezes pontuadas, a gente cansa de saber quais são, né? Eu coloquei algumas aqui, mas tem muitas outras, né? E eu quero ir conversando com vocês para a gente ir
trazendo insights sobre outros olhares, porque às vezes a gente nem se toca que certos comportamentos que nós estamos tendo estão sendo por conta da falta que eu tenho dentro de mim. Deixa eu me sentar agora, tá? Faz tempo já. A barriga vai fazendo assim, ó. Vai, tá aqui, meu pacotinho. Uma dessas fugas que eu listei aqui, que eu coloquei, acho que como a primeira, e que é vista como algo muito positivo para a sociedade, e não necessariamente é positivo para o nosso caminho, é estar nesse lugar de ajudar demasiadamente as outras pessoas. Então, uma das formas de eu tentar suprir esse vazio que eu tenho dentro de mim é ajudando as outras pessoas. Então, eu vou tentar resolver o problema da minha mãe, eu vou tentar resolver o problema da fome no mundo, eu vou tentar resolver... Não, da fome no mundo não, né? Assim, depende do qual o seu motivador para isso. Mas em muitos lugares, em muitos momentos, eu faço isso porque eu tenho uma necessidade de tentar fazer pelo outro aquilo que eu não consigo fazer para mim mesma. Então, Luiz, você vai me dizer que é ruim lutar pela fome no mundo? Depende. Se você não tiver olhado para as suas questões, não adianta nada você tentar abraçar o mundo. A gente precisa ter este equilíbrio. Eu posso sim tentar ajudar aos outros, mas se eu não tiver me ajudado, eu não estou fazendo isso com sabedoria. Eu não estou fazendo isso de uma forma que vai se manter, que vai ser saudável para mim. E aí a gente vê tantas pessoas que acabam adoecendo, porque tentam dar conta de muitas outras cargas e não olham para si mesmo. E aí a doença vem como um sinalizador de que algo está errado. Então eu tento suprir aquele vazio que tem dentro de mim, ajudando as outras pessoas. Essa seria uma das fugas que eu listei aqui, para a gente conversar sobre isso. Outra fuga comum, muito comum, que agora a gente é muito mais influenciado e sem sequer que a gente se dê conta, na maioria das vezes, são os padrões pré-impostos, né? E os padrões de comportamento, os padrões culturais, que acabam me fazendo entrar num vórtice de consumismo, num vórtice de certos e errados que eu preciso estar ali. Então, por exemplo, está havendo nesse momento filas quilométricas pelo mundo por causa do iPhone 12. Eu preciso ter o iPhone 12? É o iPhone 12 que vai me representar? É o iPhone 12 que vai dizer que eu, que eu sou boa, que eu não sou boa? É isso que mostra? Ou se é um procedimento estético que eu fiz, ou se é o número da roupa que eu visto? Em muitos momentos a gente entra neste lugar de precisar estar dentro de certos padrões e dentro de certos preconceitos do que é bom e o que não é bom, para que a gente tente enganar a nós mesmos e se sentir pertencente, porque só o que o ser humano quer é se sentir pertencente. Então, se eu sinto que eu tenho um iPhone 12 e eu me sinto bem e completa com isso, eu me sinto pertencente também àquele lugar. Nossa, eu comprei o iPhone 12, né? Eu tenho sei lá quantos mil para pagar num celular. E aí eu tenho sei lá quantos mil para investir numa lipo toda no meu corpo, ou para eu poder viajar, mesmo que talvez eu não tenha condições. Essa questão dos padrões e dessa necessidade de mostrar para o mundo que eu me enquadro dentro destes padrões definidos como bons e ruins. Então, se você abrir o Instagram, são fotos de viagem, são fotos de comida, são estilos de vida
estilos de roupas, né? E se a gente observa tudo isso, a gente entra num lugar onde a maioria das pessoas não está vivendo da forma que gostaria, está sim trabalhando para sobreviver, para pagar o cartão, para conseguir comprar coisas, para aparentar para a sociedade que tem, que pode, que dá conta. Então você vê, eu nunca esqueço uma pessoa que me devia de roupa, na época que eu vendia roupa, e aí a pessoa postou uma foto viajando, sei lá, para Paris, um negócio assim. Eu falei, gente, mas que incongruência, você me deve, sei lá, não era muito, era uns R$300, eu acho, na época. Eu falei, mas por que eu não atendo o telefone, pago os R$300 e agora tá viajando para Paris, sei lá, entendeu? Então por que eu preciso mostrar muitas coisas, sendo que lá na minha essência tem alguns degraus, alguns pedaços que estão falhados ali, né? Porque eu preciso mostrar para o mundo que eu sou autossuficiente, que eu sou boa, que eu sou poderosa, que eu tenho tantos mil seguidores, para daí eu achar que aquilo tá preenchendo um vazio que na verdade não tá, que é o vazio da minha conexão com a minha alma, com a minha missão, com o meu propósito. Então, por que eu viajo tanto, né? Por que tem pessoas que viajam tanto? Por que tem pessoas que namoram tanto, que gastam tanto? São fugas, tudo que é em muito excesso são essas fugas para eu não ter que olhar para a realidade da minha vida e entender o quanto aquilo, o quanto tem uma dor ali latente. E aí sim que é o importante, né? A gente identificar essa dor. Mas eu vou entrar isso lá no final. Eu vou falar mais algumas fugas comuns que eu pensei aqui. Outra fuga muito comum são os medicamentos. Eu tomo medicamento para acordar, eu tomo medicamento para dormir, eu tomo medicamento para ansiedade, eu tomo medicamento para ficar bem, eu tomo medicamento para ter mais a libido, eu tomo medicamento para ficar magra, eu tomo medicamento... E aí eu me entupo de medicamentos. Fico deste tamanho, muitas vezes até, aliás, eu tomo um para drenar também, né? Então não fico tão inchada, mas modo de dizer, eu não tomo nenhum, tá, gente? Ainda mais agora é tudo vegano por causa da neném. Mas eu vivo num lugar onde eu estou adormecido. Eu vivo num lugar onde eu estou anestesiado. Acho que esse é o termo mais adequado. Então essa é uma outra fuga muito comum. É muito mais fácil eu estar dopado do que eu ter que sentir aquela dor que incomoda e que fica ali me cutucando para que eu tenha que resolver o que eu tenho que resolver. Então, vamos repensar sobre isso, vamos repensar sobre a quantidade e a forma de utilizar esses medicamentos. Não tem problema nenhum a gente usar os medicamentos para se sentir melhor quando a gente de repente já está num quadro de depressão mais alto, ou quando a gente tem um quadro de ansiedade, sei lá, alguma coisa assim, mas que seja um curto período de tempo, para que então a gente consiga se reestabelecer e voltar para onde a gente precisa estar dentro do nosso processo, tá? Outra questão que eu acho muito importante e até meio ambígua sobre fugas que nos impedem da gente conseguir realmente acessar o que a gente precisa acessar dentro de nós é a nossa petulância de achar que somos autossuficientes. Ninguém é autossuficiente. Ninguém dá conta de tudo. Ninguém consegue resolver tudo sozinho. E na maioria das vezes a gente fala, aquela pessoa tá errada, não quero mais conviver com ela, sou eu que estou certa, eu não preciso de ajuda, a terapia é pra doido, o mundo que tá errado, né? Minha família que tá errada, eu que sou a certa. Então todas as vezes que a gente entra nesse lugar de
de prepotência mesmo, a gente vai perdendo a nossa força ao invés de ganhar. Eu não preciso dos outros, eu dou conta sozinho, eu não quero que os outros saibam das minhas dificuldades. Eu não me coloco como vulnerável porque os outros não podem saber da minha dor. Gente, que é a armadura mais pesada do que essa? Ter que aparentar ser perfeito o tempo inteiro. Que é a armadura mais pesada do que essa? Eu conheço pessoas que eu gosto muito, mas que você olha para elas, não posso expor ninguém aqui, né? E a pessoa parece uma vida de conto de fadas, sendo que na verdade é uma forte e rígida armadura que a pessoa precisa estar ali o tempo inteiro, sorrindo, acenando, mostrando que tá tudo perfeito. E não é assim que as coisas acontecem. Ai, chutou! Vovó, chutou! E não é assim que as coisas acontecem, né? Sim, tem dias que eu, Luiz, não tô afim de fazer live. Sim, tem dias que eu não tô afim de usar maquiagem, então eu coloco um filtro aqui pra vocês não verem que eu tô cheia de espinha. Tem dias que eu tenho vários clientes e tenho dinheiro pra pagar todas as minhas contas, tem dia que talvez eu não tenha. E aí, eu sou melhor ou pior terapeuta por isso? Não adianta. Não são padrões pré-impostos que vão mostrar quem eu sou na essência, e sim quem eu realmente sinto que sou quando eu deito a minha cabeça no travesseiro ou quando eu fecho os meus olhos e respiro fundo e me conecto comigo mesma. Então, para olhar e para começar a entender esses vazios existenciais, quer ver uma outra fuga? São os filhos. Nas duas, a gente tem a fuga dos filhos quando eu tenho uma criança e eu coloco ele como primeiro na minha jornada e aí eu esqueço de mim. E aí eu faço tudo por essa criança e aí eu esqueço que ali atrás existe uma mulher, um homem, que também precisa se olhar, que também precisa ter o seu tempo, que também precisa se divertir, que também precisa estudar, que precisa se terapeutizar e crescer, precisa ter os seus prazeres, a sua diversão. Quais outros tantos tópicos que eu posso listar aqui? Me ajudem, me indiquem outros. Quais são todas as formas de fugas que a gente tem no nosso dia a dia, quando a gente trabalha demais e esquece de equilibrar os outros pontos, pra gente trabalha demais para não ter que voltar para casa e olhar para o meu casamento que não tá legal. Aí eu trabalho demais ou não trabalho demais e aí eu não tenho tempo de visitar minha família, meu pai e minha mãe, porque eu tenho um conflito lá com eles. Ou eu como demais para tentar pôr para dentro certos vazios. Então, todos esses lugares, exatamente. Alimentação, falamos juntas. Você pensou aí, eu coloquei aqui também. Todos esses lugares aí, todas essas possibilidades, eles são fugas que a gente vai tendo para tentar preencher esses vazios. E aí sim, até para eu não quero fazer uma live super longa, mas aí sim eu preciso ter uns passos antes disso. Eu acho que hoje, da forma que a gente está vivendo, a principal forma é identificar quais são essas fugas, né? A gente começar o trabalho inverso. Mas então eu identifiquei essa fuga, Louise, identifiquei que eu tô comendo demais, eu tô acima do peso, identifiquei que eu tô trabalhando demais, identifiquei que eu tô tentando me embonecar demais e viver de acordo com um padrão que a sociedade me diz que eu tenho que ter e ser, ou eu tento ajudar o mundo e não me ajudo. Então eu identifiquei qual é esse ponto, qual é essa fuga. Aí a gente vem com os passos anteriores a esse. Então aí eu preciso começar a entender quais são essas dores que me levaram a ter esta fuga. Quando eu consigo identificar quais são essas dores, eu dou um passo antes disso e vou começar a olhar quais são esses meus calcanhares
e essas feridas que eu tô aqui para resolver. Então, por exemplo, eu, Louise, eu sei que eu tenho 2 principais desafios nessa jornada. Um deles é o financeiro, tanto é que eu recebo muita gente me questionando sobre o financeiro, e o Criador tem me trazido muitos ensinamentos para eu também ter que melhorar enquanto pessoa, para daí eu poder me curar e ajudar as outras pessoas. E o outro são relacionamentos, que eu mesma, já dentro do meu histórico e histórico familiar, de questões de relacionamentos que eu também tenho tentado cada vez mais me desenvolver em relação a isso. Então, são 2 pilares meus, 2 dores minhas, 2 dores existenciais da Louise Vitória, que está aqui nessa jornada também para olhar para isso, principalmente para isso. Porque eu sei que de experiências anteriores que eu tive, maternidade, ser esposa, outras coisas eu já estou gabaritada. Eu sei que tem outras coisas que eu já tiro com o pé da letra, porque é aquilo que eu faço fácil. É aquilo que eu tenho um dom. Eu acredito que eu tenho o dom dessa coisa do cuidar, do atender, do falar, do me expressar. Eu gosto disso. Isso eu já vim gabaritada, eu já sei uma parte. Mas tem uma outra parte que eu preciso aprender. Então eu venho com habilidades e falhas e faltas exatamente no equilíbrio perfeito para que eu possa ter todas as ferramentas para que eu possa olhar para essas feridas, para esses vazios. Só que eu posso também querer me enganar em relação a tudo isso. Tapar o meu olho e fingir que não tem problema nenhum ali. Não, eu nasci mesmo para ser sozinha. Eu nasci mesmo para não ter dinheiro, porque dinheiro é ruim. Aí eu fortaleço crenças dentro de mim que me fazem com que eu não precise olhar para aquilo. E aí eu volto a ter hábitos para tentar preencher esses vazios. Então, algo que é muito interessante que a gente pode colocar aqui é que são coisas, são desafios que a gente já assinou lá em cima, que a gente vai ter que olhar nessa jornada. Se a gente não olha, mais cedo ou mais tarde a gente é cobrado a isso. O universo vem amorosamente nos traz, traz uma pessoa pra gente ter que ter um relacionamento, traz uma abundância financeira, depois de repente algo mais, um período mais de vacas magras, para eu ter que olhar para isso. E aí ele vai me trazendo todas essas questões e aí eu vou achando que eu não preciso olhar para isso. Até o momento que ele fala, acabou a palhaçada. Agora você vai olhar para isso, tá aqui. E aí coloca uma situação na nossa frente que não tem condições da gente seguir em frente se a gente não tiver que olhar para aquilo. E aí fica tão pesado, e aí fica tão doído. Nós temos a possibilidade de ir pelo caminho do amor ou da dor. Mas o ser humano muitas vezes vai pelo da dor. Não tem ninguém lá em cima que fala assim, no dia de hoje a Louise terá esta doença e vai sofrer muito. Não, né, gente? A gente tá aqui para conseguir ter esse crescimento. E quando vem essa doença, quando vem esta vaca magra e quando vem este período, é justamente porque a gente já não teve outros momentos. A gente já não teve a atenção, o cuidado de olhar para aquilo quando veio de forma amorosa. Então, algo que eu coloco para vocês hoje, de uma forma muito doce, muito simples, é que absolutamente tudo que te incomode, nem que seja uma vírgula, você tem que parar e olhar para aquilo e falar, o que eu posso aprender com isso? Primeiro, tira o seu julgamento da situação. Eu tô fazendo essa live porque anteontem, uma coisa me incomodou. E aí eu deitei na cama e fiquei falando com meu marido. Falei, amor, mas por que isso está me incomodando? Deixa eu tirar o julgamento disso. O que está me incomodando? É essa questão dessa pessoa tá tentando fazer algo
que não é congruente. Mas qual é o ponto nisso tudo? Por que isso está aparecendo para mim? Por que eu estou tendo que olhar para essa falta de congruência? Será que eu estou tendo falta de congruência em algum lugar na minha vida? Será que eu preciso rever certas coisas? Então nunca é o outro, sempre é algo pra gente. E aí quando a gente vira essa chave, fica tudo tão mais fácil, fica tudo tão mais leve, que aí você despersonifica daquela pessoa. Não é aquela pessoa, não é aquela situação. Sou eu, o que eu tenho que melhorar nisso. Então vamos voltar nos passos. Eu olho quais são essas fugas, dou um passo para trás. Aí eu vou reconhecer quais são essas dores, o que me levou para aquilo. E aí sim eu vou conseguir começar a olhar e tratar a raiz dessa dor lá na essência. Então, outras dores muito normais, muito comuns, eu tento alcançar um sonho e eu não consigo. Então vamos supor que eu tenho o sonho de estar casada, eu tenho o sonho de ter um filho, eu tenho um sonho de viajar para algum lugar e nunca fui, ou de ter um cargo tal, ou de ter tido uma graduação, ou de ter sido reconhecido. Perceba quando a gente consegue observar isso muito fácil na fala das outras pessoas, mas dificilmente a gente enxerga na nossa. Eu tenho uma pessoa que eu amo muito que fala assim, eu não consegui fazer faculdade. Mas aí quando a pessoa fala isso é pesado, o tom de voz fica pesado. Mas, veja bem, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Só está tentando esconder uma dor que lá dentro existe, porque não conseguiu fazer a faculdade. Mas aquela dor existe e aí tenta compensar com outras coisas ali. Mas veja, eu sou inteligente também, eu faço isso e aquilo que você não faz, mas eu não tenho faculdade, você tem. E você não faz isso que eu faço. Então eu volto naquele escudo, eu volto naquela armadura e transformam armaduras tão pesadas, de eu ter que parecer para o mundo algo que eu não sou. De eu ter que colocar para o mundo uma persona que não existe. Eu ouvi uma palestra sobre espiritualidade há pouco tempo, onde todas essas máscaras que nós estamos usando nada mais é do que a materialização das máscaras que a gente já vem usando na espiritualidade. Quando eu digo que eu sou perfeita, quando eu mostro que eu tô andando com um carrão, mas na verdade minha conta tá lá no negativo. Quando eu tento, dizer pra você que eu sou alguma coisa e na verdade a minha ação é totalmente incongruente com aquilo. Então, quanto é importante a gente conseguir ser sinceros conosco mesmo. Porque as outras pessoas, gente, elas podem até tentar ser sinceras com a gente. Mas elas nunca vão conseguir acessar aquilo que só a gente tem a chave. Porque cada um olha com a sua lente. Eu olho para cada um que está assistindo com uma lente. Baseada nas minhas experiências, baseada na minha divindade, baseada na minha ancestralidade, na minha vivência. Então eu posso virar para qualquer uma das pessoas que está aqui e falar, olha, você aí, por que você não está fazendo isso? Você é excelente, você tem potencial para isso. Você devia estar fazendo. Eu vou te ensinar o caminho. Você tem que fazer isso, 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 isso. Não, né? A gente é muito fácil. A gente tem muita facilidade de colocar caminhos e regras para a vida dos outros. Francisca, faz isso aqui, você resolve a sua vida. Renata aí, senta aqui que eu vou te falar o que você precisa fazer. E não é assim, porque a gente tem
que passar pelos nossos pontos, né? Tem uma série de camadas de crenças, tem uma série de camadas de memórias de outras vidas, memórias da minha ancestralidade. Tem muitos níveis de informações que só eu sozinha consigo desbloquear com a ajuda no máximo de um terapeuta, mas ir fazendo esse processo gradual. Hoje eu desbloqueio uma parte, amanhã eu desbloqueio outra. Se a gente parar para pensar que estamos a uma existência para chegar aqui, uma existência de pessoas que vieram antes de nós, uma existência de vidas que nós tivemos, uma existência dentro da sociedade, da cultura. Olha a quantidade de informações nesse inconsciente coletivo e no nosso inconsciente familiar e na nossa sabedoria maior. Olha a quantidade de informações, gente. É um processo para eu conseguir acessar esse vazio e entender o que realmente está faltando ali dentro. Então, todas essas fugas, essa meia dúzia que eu listei, e mais essas milhões que existem, elas estão, sim, sinalizando dores que precisam ser vistas para que você consiga acessar a sua essência. E aí é o passinho de ir voltando e ir olhando. Mas, Louise, eu já trabalhei, vou falar de mim. Eu estou trabalhando há anos a questão do financeiro. E provavelmente eu vou morrer trabalhando a questão do financeiro. E a questão familiar, e a questão dos meus relacionamentos, e a questão... Por quê? Porque eu não tenho uma linha de chegada, uma linha final, onde eu vou falar assim, agora estou perfeita. Posso subir que agora eu resolvi tudo, gabaritei a prova. Não é, todos os dias a gente tem desafios, a gente é testado também constantemente, né? Então, nossa, eu achei que... Veja se vocês não têm essa impressão. Eu achei que eu já tivesse lidado com isso, mas aí voltou uma outra situação, eu tive que olhar para isso de novo. Onde muitas vezes nessa jornada parece que a gente fala, caraca, eu já vivi isso. Por que isso está acontecendo de novo comigo? Porque eu preciso ser testada de volta. Será que ainda tem algo a mais que eu consigo lapidar dentro do meu ser? Só que a vantagem é que cada vez mais nessa jornada vai ficando mais leve. Vai ficando mais gostosinho, vai ficando mais tranquilo. Até o momento que isso volta e a gente fala, agora eu tiro de letra. Resolvo isso daqui rapidinho, me dê aqui que isso daí é fácil. Tem certas coisas que às vezes eu brinco com meu marido e a gente fala assim, amor, tal pessoa chegou com tal questionamento. Aí ele responde, ou eu respondo pra ele fala, tá fácil. Já pediu pra olhar isso, olhar aquilo, conversar sobre isso, sobre aquilo? Eu falei, não, eu vou esperar o próximo atendimento. Ele fala, então tá fácil. Porque tem coisas que a gente já passou e as pessoas que chegam pra gente é justamente pra olhar aquilo que a gente já conseguiu, né? Senão não teria lógica a gente trabalhar com essas terapias. Então, eu consigo te levar até onde eu caminhei. Por isso que para mim, especialmente que optei por ser uma terapeuta, é tão importante eu estar em desenvolvimento contínuo. Porque quanto mais passinhos eu der, mais longe eu consigo levar cada atendimento, né? Cada pessoa, o Criador, ele é maravilhoso, ele é sábio, ele não traz pra gente situações que a gente não dá conta. Pessoas que não ressoem, né? Então, isso tudo é muito importante. Então, meus amores, aí que entra a necessidade da gente se olhar e entender. E olhar com amorosidade, sem chicote. Porque se eu olhar pra mim e falar, eu estou compensando tudo na comida. Porque eu sou uma gorda mesmo. Porque eu não sei fazer nada certo. Porque nananana. Aí se eu pego o chicote também lascou-se. Aí não adianta, não consigo resolver a minha questão. Agora, se eu vou com leveza, se eu falo, ixi, tô comendo demais. O que tá acontecendo de errado? Eu tenho alguns termômetros pra mim. Nossa, tô trabalhando enlouquecidamente. Ou, nossa, não atendi ninguém. O que eu preciso olhar? Tal pessoa me irritou.
que eu preciso olhar? Me deu uma dor de cabeça. Tudo isso são sinais, né? E aí eu começo a entender quais são essas fugas. Por que eu vi uma propaganda de roupa ali? Eu quero comprar essa roupa, eu preciso dessa roupa. Eu preciso entrar de volta nessa roda de samsara do consumismo e ter 1 milhão de coisas para eu ter um cartão altíssimo, ter que continuar trabalhando e não ter tempo de olhar para as minhas questões. Ou continuar ajudando todo mundo, sem ter tempo de olhar para mim. Ou achar que eu sou autossuficiente, que eu não preciso de ajuda de ninguém, que tá tudo bem, que eu dou conta e que eu não tenho problema nenhum e que eu vivo na minha armadura e tá tudo certo. Conversem comigo um pouquinho. Me tragam aí alguns pontos que vocês acham importante e alguma dúvida ou questionamento sobre essas fugas, sobre esses vazios existenciais, para que a gente possa ter esse bate-papo aí e conduzir para o nosso final daqui a pouquinho. E aí me contem de que forma vocês têm fugido, de que forma vocês têm deixado de se olhar. E no momento que vocês começarem a entender, comece a se perguntar também, por que eu tô fazendo isso? Né? As autoavaliações, as perguntas para nós mesmos, o auto-coaching que a gente chama, eles são maravilhosos. Por que eu tenho ajudado tantas outras pessoas? Por que eu tenho me permitido, sei lá, comer demais? Por que eu tenho me permitido tomar esse monte de medicamentos para esconder os meus reais sentimentos e as minhas dores, fazendo com que eu não consiga acessar aquilo que está dentro de mim? Eita, amor! Quais são essas fugas, Gi? Quais são as fugas de forma amorosa? Quais são? Começar a listar para a gente poder entender quais são os vazios que essas fugas estão tentando esconder, né? Fala aí pra gente quais são. Eu vi que você entrou faz pouquinho tempo, então você volta aí. Mas eu tava falando muito de quais são os tipos de fuga, exatamente. Trabalhar, ajudar. Eu ouvi essa semana do Rodrigo Romo. É um cara que trabalha com espiritualidade, ele é bem fora da curva, assim. Não é todo mundo que dá conta de ouvir ele, não. Que tem uns papos meio doido aí pra quem não gosta muito dessa linha. Mas o que ele falou foi muito certo. Ele falou, estamos todos condicionados a consumir, a precisar ter dinheiro para conseguir comprar as coisas, para conseguir. E aí a gente vive igual aquele hamster dentro da gaiola, para conseguir um salário de X por mês, ou para conseguir mais 5, 10, 15 mil, sei lá, por mês, para dar conta de ter, de comprar, de fazer. E aí a gente nunca tem 15, 20, 30 minutos, 1 hora para poder se olhar. Você sabe que uma das desculpinhas que eu me dei para poder fazer as meditações diariamente é porque eu não tirava para mim esses 15 minutos. E agora, sei lá, 5, 4 meses, eu tiro todos os dias de manhã esses 15 minutos que eu faço a meditação com vocês e faço a meditação para mim também. Quais são as formas que a gente consegue ir criando de estratégias pra gente ter esse tempo pra gente mesmo? Porque é normal, Gi. Não adianta você também pegar o chicote e falar tô errada aqui, tô errada, tal, mas daí volta e continua fazendo do mesmo jeito, né?
Eu tenho a minha questão com o dinheiro. Pra mim é o ponto que um dos que bate mais forte, relacionamento e dinheiro. Relacionamento, estou começando a gabaritar nessa matéria. Agora, a questão financeira tá, e aí? Por quê? Por que oscila? Por que vai assim? Por que vai assado? Qual que é a forma que eu olho para esse dinheiro? Vou comprar tal coisa. O meu primeiro sentimento, porque ele é muito enraizado e eu tenho tentado reverenciar isso e lidar de outra forma, mas será que eu vou ter esse dinheiro? E hoje em dia é mudar esse pensamento e falar assim, eu tenho esse dinheiro. Esse dinheiro vem para mim de forma leve, isso daqui é um atendimento, isso aqui é 2 atendimentos. Eu vou comprar na certeza de que eu vou ter daqui 30 dias para eu poder pagar isso, se for o caso do cartão. Mas cada um pega num calcanhar, que é o que eu estava falando, porque cada um veio com um desafio diferente nessa jornada. De repente eu vim com o desafio de ter que desapegar dos meus pais e conseguir deixar que eles caminhem sozinhos, eu não posso fazer por eles. De repente eu tenho que olhar para esse dinheiro e aprender a lidar com ele. Então, se eu tenho bastante, se eu tenho pouco, como que eu lido, como que eu olho para aquele negócio que eu quero comprar, que de repente o meu primeiro sentimento é de que eu não vou ter. Como que eu mudo isso? Como que eu passo a pensar de uma outra forma? Ai, tem uma música chata aqui. Sai, música. Pulando no meu copo. Então, como que eu consigo ir trazendo esses olhares de forma amorosa? O auto-coaching tá aí. As auto-reflexões, né? Não necessariamente coaching, mas essas auto-percepções. Mas eu convido vocês nessa noite, listem quais são essas fugas que vocês já estão com elas aí. Já é tão fácil de ver, né? Então, eu gasto bastante, meu cartão tá muito alto, gasto muito. Eu estou com a minha agenda oscilando, tem mês que eu estou com 5 atendimentos por dia, tem mês que eu estou com nenhum atendimento por dia. Eu estou tomando muitos medicamentos. Eu estou ajudando o mundo, mas não estou me ajudando. Eu acho que eu sou autossuficiente e que eu não quero ajuda de ninguém. Todos precisam, menos a mim. Eu tenho filhos que eu preciso cuidar e aí eu preciso cuidar dos filhos e eu não cuido de mim. Quais são as fugas? Vamos listar. Lista aí sem dó nem piedade. Coloca no papel e coloca na sua frente ali e fala. E põe uma pergunta em cima. O que essas fugas estão me mostrando? Quais são as dores que elas estão escondendo? Aí a gente começa a olhar para as dores. Aí cada dia mais a gente vai tendo esse reconhecimento. Essa pessoa que estava me incomodando no final de semana, eu consegui entender que eu ainda tenho dificuldade de estar no meu ponto de equilíbrio. Foi uma das coisas que essa pessoa me ensinou. Eu sei que ainda vou ter outros insights no decorrer da semana com esse incômodo. Tudo por conta de um incômodo, gente. De uma situação que me incomodou e eu tô refletindo sobre ela. E eu falei, claro, essa pessoa tá só no masculino. Esse pensamento me incomodou porque ele é só masculino. E eu tô só no meu feminino hoje. Então, Louise, tem momentos que eu tô muito no masculino. Fazer resultado, pá. Tem momentos que eu tô muito no sentir. Eu senti. Será que eu quero? Será que eu não quero? Qual é o meu equilíbrio? Essa pessoa me mostrou isso, uma das coisas que ela me mostrou. E aí eu vou agradecendo. E aí eu mantenho aquilo lá na minha lista e vou anotando. Até que eu consigo, depois de uma semana, 15 dias, formular uma ideia sobre aquilo. Então essas fugas, você não vai ter um insight agora, de um dia para o outro. Não. Então eu entendi que nesse momento eu estou só no feminino. Mas isso está sendo uma fuga também por alguma coisa. Por que eu não estou querendo olhar para esse masculino? Por que eu estou com dificuldade de olhar para este fazer, resolver e tal? Porque, entende? Então a gente vai trazendo esse olhar amoroso para a nossa vida. Ele não pode ser pesado, gente. Tudo que é pesado, o cérebro mesmo repulsa. Ai, minha barriga. Tudo que é pesado, o cérebro repulsa. Então, por isso que é tão importante
a gente ir olhando devagarinho. Anota, faz um diário, liga para sua terapeuta, marca uma sessão para ver alguma coisa que talvez sozinho você não tenha conseguido ver. Vem fazer uma constelação, um atendimento, uma mesa radiônica. Vamos entender se isso tem padrões de outros tempos, de outras vidas, se tem, né, energias aí que também estão influenciando, que também tem muita coisa disso. Então, todas essas fugas. E dependendo do nível dessas fugas, gente, elas nos conectam com energias muito densas. Ó, preciso encerrar a live. Mas é a última coisa que eu vou abrir, e daí eu fecho. Mas dependendo das energias que dependendo das fugas, na maioria delas, a gente abaixa a nossa vibração. Então, se eu estou no meu lugar de vítima, se eu estou tomando muito medicamento, se eu estou muito rígida, se eu estou muito nas aparências, todos os tipos de fugas me levam a me conectar. Vamos pensar assim, tudo que me afasta do meu propósito, tudo que me afasta daquilo que eu preciso fazer, me conecta a energias densas. Massas de energias densas. Por isso que a gente fala que fica pesado. Essa energia densa pode ser uma massa de energia ou pode ser até os obsessores em si. Formas, pensamentos, miasmas, papapá, que daí na espiritualidade a gente tem nomes para cada tipo de coisa. Nomes diferentes. Mas dependendo, a gente tem obsessores, espíritos desencarnados que se alimentam do uso de medicamentos, que se alimentam do excesso de alimentos, que se alimentam dos vícios e compulsões, que se alimentam das redes sociais quando a gente está viciado. Todos os tipos de energia que a gente gera, que não é saudável para nós mesmos, nos conectam a massas de energias densas. E aí chega num determinado momento que a gente não consegue nem mais se livrar delas sozinhos. A gente não dá conta. Tem que ter um atendimento terapêutico para limpar. Porque tem coisa que fica muito pesada. E dá-lhe São Miguel, né? Noveninha de São Miguel ali para limpar também uma parte, mas tem coisas que é necessário sim um atendimento. Então vamos ter consciência dessas fugas e quais são os vazios e as dores que estão escondendo essas nossas ações e essas nossas fugas hoje, tá bom? E aí quando a gente reconhece isso, fica mais fácil de acessar. E lembrem-se, ó, amorzinho, porque todos nós temos dificuldades, todos nós temos pontos a desenvolver, não adianta a gente se chicotear. De forma alguma, isso não resolve o problema. Ai, tá bom? Tem alguma dúvida? É agora ou calem-se para sempre? Até a próxima live, ou até vocês me enviarem alguma mensagem no privado que também pode ter. Eu já tô me abaixando assim, ó, pra não ir pesando aqui, que vai ficando pesadinho. Então, se tiverem alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa, vocês sabem que eu fico à disposição. Eu respondo todas as pessoas que me mandam mensagem. Respondo no time, né? Assim, nem sempre na hora, mas eu respondo. Queria lembrá-los que tem... Meu amor, que bom. E eu te espero, então. Espero vocês na constelação, Giz, Rê. Eu abri mais 3 horários para vivência de constelação, tá? Uma tarde, uma noite, uma num sábado de manhã. O link tá na bio. Eu preciso que preencham o link, porque a gente tá em época de pandemia. Eu vou colocar um máximo de pessoas para participar de cada dia. E eu queria também que, se vocês puderem, eu vou mandar no WhatsApp de vocês, mas se vocês puderem, a gentileza, compartilhem, para que mais pessoas também possam conhecer, mais pessoas possam vir, mais pessoas possam acessar essa ferramenta, que é uma ferramenta tão linda, né? Mãezinha, sua linda, boa noite. Tá benção aí.
Benção para nós, que a nossa semana ser abençoada. E eu vi que você se inscreveu, Giz. Eu vou te mandar no WhatsApp a artezinha e o link, daí vocês compartilham também, fazendo favor, pra gente ter um quórum legal. Eu já tenho pessoa para constelar no dia 28, e aí vai ser um tema bem legal, que vai ser uma empresarial. Constelar um imóvel. Vai ser... Temos que vir bem... Vai ser bem linda e bem forte, bem especial também. Uma das constelações. Então, teria horário para mais uma. Mas tudo segue o seu fluxo, né? Então, vamos constelar quem tem que ser constelado. Um beijo de boa noite, meu e da Isis, para vocês. Tá bom? Fiquem com Deus. E a gente se encontra quinta-feira. Quinta-feira tem live. Se vocês quiserem sugerir temas, algum tema que esteja latente aí, me ajudem, porque às vezes minha cabecinha fica aqui pensando no que falar para vocês. Tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo, um beijo, um beijo. Agora eu vou descansar. Boa noite. Obrigada pela audiência, tá?